Salmos 107, a partir do verso 1. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças damos ao nosso Deus. Senhor, papai. Obrigado, Senhor. Salmos 107, a partir do verso 1. Amém? Amém. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, agradecemos por esse maior oportunidade, Senhor, de Deus, em nome do Senhor Jesus, conhecer o Senhor,
quanto o Senhor é bondoso conosco, o quanto Ele tem o amor e a misericórdia por cada um de nós. E realmente é assim. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem misericórdia conosco, tem a bondade dele conosco. Porque se nós levantamos, se nós vivemos o dia inteiro e estamos aqui hoje, é por causa dele. É por causa dele que nós estamos aqui com saúde, com vida, ao ar que nós respiramos. Então, nós precisamos adorar ao Senhor e entregar a Ele o nosso melhor. Porque é graças a Ele que eu e você estamos aqui hoje. É graças à bondade e o amor dele. E nessa noite você se entregue verdadeiramente. Entregue não o passo, mas entregue o seu melhor. Em nome de Jesus.
porque todos os dias Ele tem enviado o anjo dele a cada um de nós. A gente precisa observar o agir do Senhor nos mínimos detalhes. Todos os dias Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos livrado. Então que nessa noite a gente possa oferecer o nosso melhor ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e toda glória. Aos irmãos que trouxeram os dízimos das ofertas, podem estar prontos ao Senhor em nome de Jesus. Deus santo. Oh, Jesus querido, obrigado. Senhor abençoado, Pai de amor. Senhor santificado, Senhor a nossa alma. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é o meu dia. Senhor, vai.
começarmos, eu preciso olhar para a câmera e dar uma saudação especial, né, a paz do Senhor Jesus, com todo o amor de Cristo e o meu, para o irmão Cleiton. Ele, pelo Espírito Santo do Senhor, me corrigiu. Ele falou que a última vez que tive a oportunidade, eu não saudei os irmãos. Eu disse para ele que eu faria uma saudação especial. Glória a Deus. É bom que a gente tenha a nossa atenção chamada, né, para coisas que são corretas, né? Nós, quando cumprimentamos, eu não sei se os irmãos já repararam, mas a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A gente não fala a frase inteira, né, geralmente, mas nós estamos passando a paz que Deus colocou em nós para os irmãos. A palavra de hoje que o Senhor Jesus Cristo me deu está em Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1. Os irmãos, quem tiver a Bíblia, acompanhe, por favor, por gentileza. E quem não tiver, puder compartilhar por mão do lado, seria uma coisa. Amém? Amém. Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. E com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e, quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Amém. Até aqui, igreja. Igreja, eu devo falar para os irmãos que Deus me deu essa palavra e eu passei um certo tempo estudando ela, bastante tempo, e eu gostaria muito de poder passar ela exatamente todos os pontos como Deus passou para mim, para os irmãos, mas infelizmente passei muitas horas fazendo isso. Para que pudesse passar para os irmãos seriam muitas horas. Não temos esse tempo hoje, mas Deus me deu e Ele permitiu que algumas partes fossem resumidas e os pontos específicos a serem passados. E hoje o foco é um estudo da palavra de Deus. Então hoje nós vamos adentrar na palavra com foco em entender e compreender o contexto dela e as palavras que se encontram nesse texto. Jesus, Espírito Santo, perdão, me pediu para fazer algumas perguntinhas antes, depois nós vamos retomar a elas. Por quê? Por que fazer essas perguntas? Porque hoje muitos irmãos, várias igrejas, inclusive pastores, enfim, às vezes recebem uma informação e passam essa informação diretamente como eles a receberam. Às vezes essas informações, muitas vezes, elas estão modificadas, ao que hoje conhecemos como fake news. Então, se você pega uma informação e ela é enganosa, você passa para frente, você está compartilhando essa enganação para que ela se propague. E isso, pelo menos no meu ponto de vista, é errado. Então, o Senhor me deu algumas perguntas para fazer aos irmãos, que foi a que Ele fez a mim, e para a gente poder dar continuidade. Depois a gente volta nelas. A primeira:
será que eu, como cristão, devo receber toda e qualquer informação que seja simplesmente passar ela adiante? Então o Senhor diz, né? Pergunta resumida: o que eu vejo e o que eu uso? Segunda, qual é a minha propriedade para pregar, testemunhar ou, em alguns casos, fofocar? Porque tem muita gente que gosta de fofocar, falar da vida dos outros, para mim é fofoca. Então, com que propriedade eu tenho para fazer algo desse tipo, testemunhar, pregar? Algo que nem eu sei de onde vem. Então, resumindo, o que eu falo? O que eu estou falando? A terceira pergunta: como eu posso dar testemunho do Evangelho se nem eu sei sobre ele? Então, se eu não estou estudando sobre a palavra de Deus, como eu posso dar testemunho dessa palavra? Então, essas foram as perguntas que pode ter doído um pouquinho, irmãos, mas é as perguntas que Deus pediu para fazer para os irmãos, para mim também, para que a gente possa meditar. Glória a Deus. Aleluia. Porque é importante a gente entender que as informações hoje, principalmente hoje com a internet, elas são muito complicadas. Às vezes a gente vai buscar alguma coisa, tem 300 coisas falando daquilo e nenhuma é certa. Nenhuma está respondendo o que você quer. Ou tenta te desviar, tenta te manipular por uma certa coisa. Hoje nas escolas também acontece isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje eu mandei um blog para minha mãe de estudo, eu achei muito interessante. Eu acho que eu até marquei aqui o nome do blog, eu não lembro, depois eu cito ele, se eu por acaso encontrar. E eu falei assim: olha, é muito interessante, né? Aparentemente ele tem origem judaica e ele fala muitas coisas da Bíblia, histórica principalmente. Só que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai ler, né? Qual que é a referência que eles estão usando? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, o que a gente estuda hoje. Para não me estender mais, o Senhor me deu alguns pontos e eu vou passar algum deles mais breve, alguns eu vou me estender um pouquinho mais. O primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração foi sobre Herodes. Não sei se os irmãos se atentaram, mas Herodes foi citado aqui. Os magos foram até Herodes para perguntar do rei dos judeus. E eu não sei se os irmãos já fizeram essa pergunta para si mesmo, mas quem foi Herodes? Ele é citado algumas vezes na Bíblia ao decorrer dela. Nós vemos em Mateus 2, depois nós vemos em Mateus 3, se não me engano, a gente vê em Atos também algumas vezes Herodes. Mas quem que é Herodes? Herodes foi uma pessoa só? Não foi. Nesse texto aqui, nós estamos vendo Herodes, o Grande, ou o primeiro de Herodes. Ele era o rei de Israel. Mas Israel não era dominada pelos romanos? Era, mas só que eles tinham um rei denominado. Herodes fez aliança com os romanos e tomou posse da terra, ele tomou posse do reinado dos judeus. Herodes não era judeu, mas por isso que as pessoas detestavam ele, não gostavam, não aceitavam que ele estava assumindo o reinado. Ele não tinha sangue de judeu, né? Ele não era puro, como eles diriam na época. Então, esse Herodes, ele foi quem começou, né? A gente começa a ver ele logo no começo do Evangelho, em Mateus 2. Ele foi o primeiro. Nós observamos que ele vem atrás de Jesus, logo quando Jesus era bebê. Depois, os outros filhos dele, que nós vemos na Bíblia, como Herodes também. Às vezes eles têm um nome, como Filipe, aparece, e também tem um outro nome, eu não vou me recordar agora, mas ele também aparece, só que são Herodes. Eles têm o nome do pai, era comum naquela época eles terem o nome do rei anterior. Como a gente vê, por exemplo, Dom Pedro. Dom Pedro tinha 10 nomes, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, vários outros nomes. A mesma coisa aqui. Herodes, como não judeu, assumindo o trono, ele queria poder manter esse poder. Para isso, Herodes, ele jurou lealdade a alguns governadores, então ele virava casaca. Tem um governador que está ganhando, ele acabou de assumir a Roma, então vamos jurar lealdade para ele. Agora o outro dominou, vou jurar minha lealdade para ele. Para tudo isso, para poder manter o poder. As pessoas não me aceitam porque eu não sou judeu, vou casar com uma judia. Para minha figura pública ser aceita. Não é assim no dia de hoje? Não é? As pessoas não fazem as coisas para, eu quero ser bem visto. Aí ele foi lá, se casou com a judia. Aí ele fez algumas benfeitorias para o povo. Construiu um templo, construiu aquedutos, tudo para que ele pudesse manter o poder. Não é porque ele era bonzinho. Gente,
Aconteceu no passado, aconteceu uns anos atrás e continua acontecendo hoje. Inclusive, para poder manter o poder, ele matou uma de suas esposas, mandou executar, e os seus filhos, para ele poder manter o poder. Esse era Herodes. E os seus filhos herdaram isso dele também. Alguns sobreviveram. Então, por que a gente está trabalhando em Herodes? Para a gente poder chegar nesse ponto, né? Que, imagine comigo, chegam pessoas que você não conhece, muito bem vestidas, né? Os magos ali levaram presentes maravilhosos para Deus, então eu acredito que as vestes deles se destacavam no meio da multidão. Então, pessoas que você não conhece, com aparentemente autoridade, chegam em você e falam assim: você imagina, você é o rei de Israel, e fala: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Uma pessoa que lutou tanto para manter o poder. E chegam pessoas desconhecidas e falam: onde está o rei dos judeus? O recém-nascido rei dos judeus. Eu penso comigo que Herodes ficou: nossa, e agora? O recém-nascido rei dos judeus, ele vai tomar o poder de mim, ele vai tomar o reinado de mim. O que eu vou fazer? Vou procurar onde que ele nasceu. Foi procurar as pessoas que aconselhavam ele. Ele está na Bíblia, né? Está nas Escrituras que ele nasceria em Belém, na Judéia. Então vamos lá em Belém. Todas as crianças até 2 anos de idade nós vamos executar. Por isso ele fez essa matança. Então às vezes a gente lê o texto bíblico e a gente não consegue entender essa complexidade. Eu espero que os irmãos estejam acompanhando comigo, amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, ele é tudo, se você for atrás, né, histórias, na Bíblia não tem toda essa história dele, mas vários historiadores, o principal historiador José, do século I, ele consta várias dessas situações, né? Então, na Bíblia às vezes não fala, porque a Bíblia ela tem que resumir muitas situações. Só que cada palavra que está na Bíblia ela é muito importante. Então, ela tem uma profundidade. Até mesmo quando às vezes a gente vai ler lá as descendências, aí tem desse não sei quem, filho de não sei quem, é importante, se ele está lá, ele tem ligação com alguma passagem. Né? Então, se a gente for entender, por que Herodes fez isso? Aparentemente não tem um motivo explícito, mas se a gente entender que ele fazia tudo pelo poder, para poder manter a aparência, a arrogância dele, querendo roubar a glória de Deus, então a gente consegue entender por que ele foi matar, né, mandou matar as crianças. E esse é um dos pontos, né, dessa palavra. O segundo ponto que eu gostaria de explicar um pouquinho mais, né, debater um pouquinho mais com os irmãos, é sobre os magos. Porque nós lemos na Bíblia os magos e nós ficamos assim: magos? Eles faziam magia então? Né? Porque hoje a gente entende a pessoa de mágico, né? Aquela pessoa que faz truque de mágica, que vai lá, se apresenta com o show, com música, com todas as coisas. Né? Eu, pelo menos, quando falo assim, é um mago, mágico, eu imagino assim. Né? Então, a palavra magos, ela vem do termo grego, magoi. E o termo magoi se refere a pessoas que eram sacerdotes e ou estudiosos. Eu vou falar aqui vários e ou, porque o que significa o e ou? Ela podia ser um ou outro, ou os dois, certo? Não é exclusivo, porque são situações e situações. Então eles eram sacerdotes e ou estudiosos, pessoas que interpretavam sonhos e ou revelavam profecias e ou estudavam as estrelas. Elas não precisavam cumprir necessariamente todos esses requisitos, mas poderiam. E, inclusive, nós temos uma pessoa na Bíblia que cumpre esses requisitos, e ele não é um gentil ou um pagão, mas ele é o profeta Daniel. E a gente pode observar, né, nas Escrituras em Daniel, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. No versículo 17 diz assim, só um segundo, no versículo 17 continua: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então, Daniel não era ele era todos.
né? Então, enquanto alguns ali que passaram na Bíblia que a gente vai ver dos magos, eles eram um ou outros. Deus trouxe um que fosse representante perfeito, né? Vamos dizer assim. Ele não era o homem perfeito, mas ele era o representante perfeito de todos. Ele tinha inteligência, sabedoria, ele interpretava sonhos, ele era profeta, né? Ele profecia ali, em vários pontos do livro de Daniel nós podemos observar isso. E só que no livro de Daniel não representa ele como sacerdote, né? Porque eu falei aqui que o termo mago, ele vem de magó e significa sacerdote. Não representa ele como sacerdote, mas como príncipe dos magos. Então ele era o príncipe ali, ele era o principal daquela casa, representante das pessoas sábias, das pessoas que estudavam ciência, estudavam biologia, estudavam astrologia, ou seja, as estrelas, né? E inclusive ter o dom de interpretação de sonhos, né? Então o termo sacerdote ele vem de sacerdos, sagrado, e otis, representante, sendo assim representante do sagrado. Era esse o significado de sacerdote. Por isso que ele está ligado a magos, porque ele era o representante do sagrado. O representante do sagrado nessa época não é necessariamente Deus, não é necessariamente os cristãos, era representante do sagrado deles. A gente não sabe se eles serviam a Deus ou não. Poderia ser que sim, poderia ser que não, né? Então nós podemos concluir que esses magos eles eram estudiosos e realizavam alguns desses feitos. Com certeza, nós temos a certeza que nós podemos dizer que eles estudavam astrologia, eles estudavam as estrelas. Porque o que eles avistaram no céu que levou eles até Jesus? A estrela, certo? E também que eles estudavam as escrituras sagradas, porque eles mesmos apontaram onde Jesus, né, a possibilidade de onde Jesus nasceria e seguiram as estrelas ali. Sabiam que ele era o rei dos judeus, porque nas escrituras falavam isso. Agora, uma das coisas que nós podemos afirmar é que eles não eram necessariamente três e não eram reis, como dizem os pontos religiosos, né? Então, dizer uma suposição não é um fato para que a gente possa afirmar. Então a gente não pode pegar uma suposição e falar assim, não, isso é a verdade. Não é. Eu não sei se os irmãos já ouviram esse ponto, né, esse versículo aqui, e as pessoas apresentando como os 3 reis magos. Eu já ouvi bastante, os 3 reis magos. E isso foi inventado um pouco antes da Idade Média por um estudioso ali. Ele tentou explicar por que seriam reis, por que seriam 3. Inclusive não deram nomes a eles. E hoje a gente tem um dia instituído o dia dos 6 por causa desses 6 magos. Mas onde está escrito na Bíblia? Nenhuma tradução antiga, nenhuma atual está escrita que são 3 e que são reis. Não existe isso. Então, eu não sei se os irmãos estão conseguindo compreender o que o senhor falou no começo. A gente tem que prestar atenção na informação que a gente está recebendo. A gente tem que entender o que a gente está recebendo na nossa mente. O Senhor Deus dá na nossa mente pensante para a gente poder discernir o que é bom e o que é ruim. Certo? Se eu escolho, chega no irmão Vitor, eu falo assim, irmão Vitor, eu gosto muito de você, vou lá e dou um tapa. Eu consigo discernir se isso é ruim ou é bom? Não consigo. Eu já tenho 23 anos na cara. Até uma criança consegue dizer, então eu estou fazendo uma atitude ruim. Por que eu estou? Porque minha mente decidiu. Então a gente consegue interpretar as informações. A gente sabe quando vem uma mensagem enganosa, uma proposta falsa, mas o que a gente faz? Não deve ser. Não deve ser. Você sabe que aquilo ali está te afetando. Você sabe que aquela amizade ali, aquele seu amigozinho que fica falando seu ouvido as coisas erradas, ele está te afetando. A gente sabe isso. Ninguém aqui é bebezinho. Não tem bebês hoje. Tem um bebezinho lá no fundo. Mas quando ele crescer daqui a alguns anos, ele vai conseguir interpretar as coisas por si mesmo. Né? Com uma certa inocência, mas consegue. A gente sabe se quando a gente está na jardim de infância, a gente bateu na mirinha, a gente está errado ou não. Né? Então é isso que o senhor está falando. Quando a gente for estudar a palavra, quando a gente for ler, vamos tentar ver de onde aquilo está vindo, ou então principalmente quando o irmão trouxer uma palavra, né? Ou te trazer uma informação, tá uma informação.
Principalmente quando fica aquela dúvida. Vou ler. É uma coisa que eu sempre aprendi. Irmão, você ouviu a palavra e ficou acerca dúvida? Vai lá ler a palavra. Não ficou com dúvida, vai ler também. É importante porque edifica a nossa alma. E, inclusive, eu gostaria de destacar um pouquinho da soberania de Deus, porque enquanto eu estava lendo, eu encontrei alguns textos, né, sobre toda essa história que não estão necessariamente incluídos na Bíblia. E o blog que eu comentei mais cedo, ele se chama Dava Elohim, e ele tinha uma publicação expondo vários textos para tratar o tema Magoi, dos magos. Então ele expõe vários textos, tanto os bíblicos quanto outros canônicos, deuterocanônicos, não bíblicos. E um deles é uma história, e ele escreve assim, é o Evangelho Sírio-Árabe, onde relata o seguinte. Eu peguei um trechinho para poder explicar para os irmãos por que a gente vai destacar a soberania de Deus. Seus seis disseram aos sacerdotes em sua língua: que sinal é este que estamos vendo? E eles, como por adivinhação, disseram: nasceu o rei dos seis, o Deus dos deuses, a luz emanada da luz. E eis que um dos deuses veio anunciar seu nascimento para irmos oferecer-lhes presentes e adorá-lo. Então, mesmo na sua crença, eles viram uma luz resplandecendo e falaram assim: olha, um dos deuses que nós acreditamos, ele veio anunciar que o Deus dos deuses nasceu, que o rei dos judeus nasceu. Então nós temos que ir e prestar respeito a ele, nós temos que ir e trazer ofertas a ele. Então, mesmo um texto que nós consideramos pagão, conseguia ali colocar a grandeza de Deus. Às vezes é engraçado, né? Porque eu não acho que é tão interessante os irmãos lerem muitos textos fora a Bíblia, né? Mas às vezes é necessário, porque a gente consegue ver a relação que tem. Então eles estão falando aqui dos magos que foram ver Jesus, mas com uma visão deles diferente. Então a gente consegue dizer historicamente, pelo menos, né, e com outros textos, que essa é uma verdade. Esse acontecimento, né, essa ocorrência, essa história, ela aconteceu. É assim que nós comprovamos. Então, mas como você pode acreditar em Jesus? Vamos ver a história, irmão. Vamos ver a história. Na história não preciso faltar fé. Não é? Tem gente que fala assim, a letra mata, então não pode estudar mais. Não, irmão. A gente estuda porque às vezes tem inclusive crente, que vem e faz aquelas perguntas. Sabe aquelas perguntas assim para pegar você e falar assim, mas você é crente, não é? Então deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E tal coisa? Perguntaram para um irmão esses dias. Ele falou assim, olha, Jesus morreu na cruz? Irmão, morreu. Mas Jesus não é Deus? Aí o irmão ficou coçando a cabeça. E agora, o que eu respondo? Se você não estuda a Bíblia, irmão, ou se você pelo menos tem uma base, né, não precisa estudar teologia para você ter entendimento além. Não. Lê a Bíblia, normal. Deus fala com você. Inclusive, teólogos falam assim, olha, você vai estudar a palavra? Às vezes você não tem um professor, ou mesmo tendo um professor, o que você vai fazer antes? Você vai dobrar seu joelho, você vai orar, e vai pedir para o Espírito Santo te revelar. Independente do que ele te ensine, que ele te passe, que a teologia passe, se a gente não tiver revelação do Espírito Santo, o que vale? A gente só está lendo o texto. Se a gente não tiver o Espírito Santo conosco para ler a Bíblia, são só textos. Se a gente não tiver reverência, são só textos. São muito importantes historicamente, sim, mas e o Espírito Santo? E a fé? A gente precisa equilibrar as duas coisas, irmãos. Paulo fala, você não pode nem se focar só na letra, na palavra, como ele é, mas você também não pode ter só fé. Você tem que ter os dois. Porque sem equilíbrio, irmão, você vai virar um louco religioso, tudo vai para o inferno, tudo Deus não quer, o capeta que fez, né? Gente, tem gente que colocou Satanás e fala assim, não, pode Satanás. A escolha da pessoa. Deus permite que a pessoa faça escolhas. A pessoa escolheu estar onde ela está hoje. Onde que Satanás fez? Eu não lembro quem falava, eu falava assim, olha, se Satanás ganhasse R$1 a cada vez que alguém acusa ele injustamente, ele é o mais rico, o mais que o Elon Musk. De longe ainda. Então, irmãos,
é importante que a gente entenda o que a gente está lendo, que a gente busque. Né? Não é todo dia que você vai fazer um estudo de 5 horas, 2 horas lá, mas lê um pouquinho todo dia, vai pesquisar, pergunta para algum pastor, para algum colega que já às vezes você entende, que ele entende um pouquinho mais da palavra, né? Eu sempre fiz isso. Então, eu não sei de tal assunto, vou procurar em quem sabe, vou perguntar para a pessoa. Não é assim no trabalho? Você começou novo no trabalho, você não sabe. Você vai fazer o quê? Vai ficar parado esperando lá, vai vir do céu aqui. Você gruda em quem sabe, alguém tem que te ensinar, não é? É a mesma coisa. A gente tem pessoas aqui na terra para nos auxiliar e Deus no céu, com a sabedoria divina. A gente tem que aproveitar os dois. E quando você estiver aqui nessa terra, estamos vendo essa terra aí, certo? Então, né, nesse texto, eles inclusive se referenciam a Jesus como Rei dos Judeus. Né? Em Mateus 2, eles se referenciam a Jesus como Rei dos Judeus. E a gente vai ver isso mais pra frente. Né? Que Pilatos, se não me engano, pergunta se ele era Rei dos Judeus. Tá bom, você está falando isso. Né? Mas já foi declarado desde antes de Jesus vir. E depois, quando ele chegou, eles se prostraram diante dele. E agora, o terceiro e último ponto dessa mensagem é sobre o nascimento de Jesus. Então, nós tivemos 3 personagens, né? 3 pontos, que foram Herodes, os magos, e agora sobre o nascimento de Jesus. E é uma pergunta que eu faço aos irmãos, não precisam me responder agora, claro, nem depois, mas quem quiser. Quem profetizou sobre o nascimento de Jesus em Belém da Judéia? Porque eles falam aqui, ó. Perdão. Onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. E eles responderam. Então Herodes reuniu os chefes sacerdotes, os mestres da lei, e perguntou onde devia nascer o Messias. E eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte. Quem foi que profetizou? Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não tinha parado para estudar isso, até hoje, para ser específico. Não tinha parado para estudar. Quem foi o profeta? Está escrito ali na palavra que foi o profeta que profetizou. Qual profeta? O profeta, irmãos, foi Miqueias. Miqueias, ele é um livro da Bíblia em que constam apenas 7 capítulos. Pequenininho. Ele é um dos pequenos profetas, é o que chamamos hoje. Ele é um livro tão pequeno que a gente não dá importância. Mas é lá que estava falando aonde que Jesus iria. Foi esse profeta que Deus usou para falar a localização exata onde Cristo, ou Messias, viria. E geralmente nós não damos tanta atenção. O que geralmente acontece quando nós lemos parte da Bíblia, ouvimos pregação de alguns pastores, o que foi dito ali para nós basta. O profeta disse. Bom, é isso, recebi. O profeta disse. Mas às vezes não basta ficar só nisso, irmãos. Deus, ele tem mais de nós. Glória a Deus. Eu posso dizer que muitas vezes Deus não vai cobrar, se você não quiser. Se eu não quiser. Deus já deixou bem claro para mim. Se você não quiser, filho, tá bom. Está na porta, ajuda na assistência social, uma parte ou outra ali, faz um negócio aqui. Se você quiser isso, tá bom, basta. Se você quiser mais, eu entrego mais para você. Glória a Deus. Eu entrego mais para você. A palavra, irmãos, ela não é difícil. E é ainda mais difícil acesso, não é difícil porque eu tenho uma Bíblia. Vários irmãos têm, quase a igreja inteira tem uma Bíblia hoje. Graças a Deus. Naquela época, as escrituras eram muito difíceis de encontrar, né? de você ter um fácil acesso. Eram poucas pessoas que poderiam. Geralmente, o que eles faziam? A gente pode ver muitas passagens de Jesus. As pessoas se reuniam em volta do mestre para ouvir o que ele tinha para falar sobre as escrituras. Era isso que acontecia. Não é qualquer pessoa que nem está na biblioteca, pega um livro, vai falar, depois eu devolvo. Não é? E hoje, que a palavra é muito mais acessível, a gente não acessa ela. É verdade. Mas hoje, que ela é muito mais acessível, a gente não acessa ela. Então,
passa. Ou seja, às vezes nós recebemos a informação, passamos ela adiante, como ela foi passada para nós. E o a mais do que poderia ser, nós não vemos, nós não buscamos. Porque até então não faz diferença a gente buscar a origem ou tentar entender. E às vezes pode ser que algum dos irmãos estão me ouvindo aqui, vai sair daqui e vai pensar, olha, o irmão falou, legal, bacana, mas eu não vou estudar. Tudo bem, irmãos, tudo bem. Deus hoje permitiu que eu estivesse aqui para trazer um estudo, um ensinamento para os irmãos, né, para que todos nós, em comunhão, possamos entender esse contexto e às vezes despertar uma paixão em alguém, né? Porque às vezes tem gente que não está em posição ou não tem um cargo na igreja, mas tem um ministério dentro de você. O dom do Espírito Santo às vezes está em você e você não sabe. Então, não leve levianamente a palavra do Senhor. Não. Por mais que às vezes eu possa parecer chato ou não acho bonito, não tem problema. Vamos focar na palavra, né? Que é mais importante, porque a palavra, quando ela é pregada, né? Ela é pregada para que nós possamos permanecer com a chama acendida, permanecermos firmes em Cristo. Uma coisa que eu aprendi, né? Por que a gente vem na igreja? Por que a gente vem ouvir a palavra? A igreja ela foi constituída para ser algo coletivo. E hoje tem pessoas que falam que a gente não precisa mais ir na igreja. Nós somos a igreja, vamos ficar em casa. Mas a igreja ela foi constituída para isso, para que haja a pregação da palavra, para que pessoas se arrependam, para que nós recebamos ali o entendimento, o ensinamento da parte do Senhor. É por isso que nós temos toda essa estrutura e tantas outras igrejas têm tantas estruturas. Nós somos um coletivo, porque Deus quer que nós estejamos juntos, unidos. Esse é o propósito da palavra da igreja, aqui quando estivermos na terra. E, irmãos, né, eu não sei se foi muito breve, se eu estendi muito, mas estamos chegando ao fim. E agora, vou fazer novamente as perguntas aos irmãos. Tá? Espero que tenha sido elucidado, né, todo o texto, para os irmãos entenderem melhor, interpretarem melhor. Então, a primeira pergunta. É correto eu, como cristão, ou será que eu, como cristão, devo receber toda e qualquer informação que seja simplesmente passar ela adiante? Então, tudo que for falado para mim, seja na internet, seja algum pastor, seja algum amigo, toda a informação que for passada, eu vou simplesmente passar adiante, eu vou pesquisar? Nada sobre isso? Porque hoje eu vejo muita gente falando, a irmã estava lá na igreja, no estudo que a gente teve lá, e ela, não, porque eu vi na igreja da vozinha, nem sei dessa igreja da vozinha. Aí o professor lá falou assim, olha, primeiro que começou com a igreja da vozinha já está errado, né? A igreja da vozinha é brincadeira. Tem gente que ainda vai e acredita nisso, é para culpar mesmo, né, irmãos? Mas só que às vezes a pessoa dá uma palavra de conforto, uma palavra de amor para a pessoa e a gente que abraça. Às vezes a gente está machucado, está doído, né? Não sei o que os irmãos estão passando, os irmãos não sabem o que eu estou passando, mas às vezes a gente está numa situação precária, chega uma pessoa ali com uma ideologia torta, só que convém, né? E aí a nossa mente, que Deus nos deu perfeita para raciocinar, nós deixamos um pouquinho de lado no nosso coração. Será que nós devemos passar toda essa informação? Nós devemos receber ela simplesmente? Então o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? A segunda pergunta: qual minha propriedade para pregar, testemunhar ou focar algo que nem eu sei de onde vem? Então eu recebi um negócio ali no TikTok, Instagram, né, Facebook, WhatsApp, que as pessoas mandam, não sei de onde está vindo e eu estou compartilhando. Bom, às vezes a gente pode até achar que tem bastante gente que manda os bom dia da vida, né, a fotinho, é bonito, é interessante, eu entendo que as pessoas se importam quando elas mandam isso para as outras, mas tem gente que às vezes nem baixa a foto para ver, sabe, não vê o fundo, não vê o que a mensagem está escrevendo, não manda mais nada. Você sabe o que você está mandando, às vezes? Só alguém mandou, baixei e compartilhei. Nem vi. Aí Deus abençoe isso aqui, às vezes está falando uma mensagem terrível ali, você não sabe, você não se atentou, por isso aqui você não se atentou e às vezes você fez uma besteira, né? Às vezes, por alguma coisa que falaram um pouquinho de errado, você vai compartilhar a informação por irmão e às vezes você mata a fé do irmão ali. E aí?
testemunho do Evangelho, se nem eu sei sobre ele. Então, irmãos, não é regra para que todos os irmãos sejam estudiosos, teólogos. A gente não precisa saber a Bíblia de cabo a rabo. É interessante que sim, seria muito bom se todos soubessem, né? Mas eu acho muito difícil. Mas se eu não estudo nem um pouco, se eu não me esforço, se eu só abro a Bíblia de terça e domingo, ou às vezes se eu não vai outra igreja quarta e domingo, sábado, ou seja, só durante o culto, como que a gente pode querer viver com Deus? Como a gente pode querer viver esse Evangelho se a gente não sabe sobre ele? Se a gente não entende sobre ele? Então é como eu estou vivendo, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu falo, como eu vivo. Essas são as 4 perguntas que Deus deixou, né? Das 3 são as 4 perguntas principais, resumidas para os irmãos, para a gente poder pensar. Vou repetir. Eu peço que os irmãos repitam após mim. O que eu vejo? O que eu vejo? O que eu ouço? O que eu ouço? O que eu falo? O que eu falo? Como eu vivo? Como eu vivo? De novo, o que eu vejo? O que eu vejo? O que eu ouço? O que eu ouço? O que eu falo? O que eu falo? Como eu vivo? Como eu vivo? Que nós possamos sair daqui com essa mensagem, eu espero que tenha entrado na mente dos irmãos, para quando a gente sair dessa porta, a gente possa pensar o que eu estou vendo, o que eu estou falando, com quem eu estou conversando, como que eu estou vivendo. Deus quer isso para mim? É a vontade de Deus na minha vida? Aí é cada irmão, né? E o Espírito Santo, cada irmão, né, falando, pede para o Espírito Santo conversar, né? Ajoelha lá do lado da sua cama, no seu quarto, começa a falar com Deus, admite para Ele as coisas que você está fazendo, mesmo que você não entenda se é errado ou não, mas fala assim: olha, Deus, esse é um exercício bom para fazer, Deus. Minha vida está assim, eu estou fazendo isso, estou falando isso. Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Estou vivendo conforme a vontade, porque a gente entende que, entendeu? E a gente tem escrito nas Escrituras que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente não consegue compreender tudo isso, eu não consigo compreender. Teve muitas escolhas que Deus falou assim: olha, você não vai por aí, você vai por aqui. Deus, mas não parece bom, não faz sentido. O emprego que vai me pagar 1.800 em 3 meses, eu vou estar recebendo 3.000 e outro de R$600. Paga de R$600. Lá eu tenho coisa para você, coisa para tratar com você. Lá você vai ser abençoado com R$600, 3 vezes menos que o outro. Vai lá. Deus permitiu que eu fosse, abençoou ali meu chefe, todas as pessoas que estavam comigo. Consegui concluir meu TCC graças a esse emprego. Glória a Deus. Porque eu sei, o Espírito Santo confirmou. Se você tivesse um emprego, você ia estar trabalhando das 7 até as 10 da noite. Você não ia ter tempo de fazer, sua ansiedade ia atacar no limite, você não sabia o que fazer, você ia sair. E aí? Hoje eu entendo. Na hora, como assim? Eu vou deixar de ganhar esse dinheiro? Não. Porque uma das coisas que às vezes a gente, não fala o inimigo, a gente mesmo pensa que mexe com a gente é o bolso. Duas coisas, a família e o bolso. Se a gente tem um familiar às vezes doente, ou machucou alguma coisa, a gente fica meio doído. Já vi tantas pessoas se rebelarem contra Deus por conta de situações familiares, e a outra é o dinheiro. Mas eu estou na igreja aqui, eu estou vindo, não está rendendo, parece que não está ganhando. Olha, espera. Não estou falando que os irmãos vão ser próximos dos milionários, não. A gente também não precisa disso. Não é errado possuir dinheiro, não é errado os irmãos ganharem bem. Não, espero que o nome de Jesus os irmãos ganhem bem. Ajudem a obra do Senhor, irmãos. Pode ser essa casa de oração, mas podem ser outros. Tantas pessoas necessitadas hoje, ajudamos uma casa lá em Areal. Então, um pouco distante daqui, mas o Senhor capacitou a gente para isso. Então, não é errado, mas essas coisas mexem com a gente. A gente tem que, eu admito, é bom ter que admitir isso, porque daí, cada vez que eu admito, que eu falo com os irmãos, às vezes a gente se conecta e eu também me liberto dessas coisas. Porque é ruim, às vezes tem uma dívida lá no banco, e você fala, mas permanece, fiel a Deus.
continua indo na casa dele, ouvindo a palavra do Senhor e andando pelos ensinamentos que ele deixou para nós, né? Não andando os ensinamentos de qualquer maneira, mas que a gente possa meditar na palavra de Deus, né? Nas Escrituras, em tudo ali que o Senhor deixou para nós. A palavra de Deus, ela não é difícil e não é o acesso dela também não é difícil. Fácil acesso, fácil acesso, fácil entendimento, para que todos fossem alcançados. Os apóstolos, eles tinham 3 pontos da missão que Jesus deixou para eles: alcançar Israel, alcançar a Judéia, Samaria e depois os confins da terra. E hoje chegou a nós, né? Os confins da terra. Eles conseguiram cumprir esses 3 passos. Então, justamente para que todos pudessem receber, a palavra ela não poderia ser uma coisa mirabolante, extraordinária, só uma casta de pessoas. Naquela época, os judeus eram muito restritos. Só certas pessoas poderiam ter acesso à palavra. Hoje ela está liberada para todos nós. Para que nós possamos receber essa salvação. Jesus Cristo alcançou por nós. Deus me deu até aqui, né? Os irmãos podem se colocar de pé em nome de Jesus. Deus me deu até aqui e eu agradeço a misericórdia dele e a oportunidade que ele me deu de poder trazer essa palavra. Eu espero que os irmãos tenham recebido em nome de Jesus, né? Eu recebo, que possa ser com esse entendimento, esse ensinamento e ser bênção onde quer que vocês estejam. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus, ele é poderoso e ele sempre prepara algo para nós. Por quê? Porque ele nos escolheu e ele está livrando nós dos Herodes da terra. Porque nós vemos que o Senhor Jesus, nascido ali em Belém da Judéia, a casa do pão, né? E nós vemos que os magos foram até lá. E quem guiou? A estrela. E quem é essa estrela? Essa estrela é Jesus Cristo de Nazaré, que está guiando a minha vida, está guiando a sua vida. Para quê? Para nós chegarmos ao verdadeiro adorador. Quem é? Jesus Cristo, que ele é digno de todo louvor, toda honra e de toda glória. Foi a estrela que te guiou aqui para vir no culto e prestar esse culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Foi a estrela. E nós vemos que o que nós vamos trazer para o Senhor Jesus? Nós vamos apresentar a nossa vida ao Senhor Jesus. O que os magos foram apresentar? Foi apresentar o ouro, foi apresentar o incenso, foi apresentar a mirra. O ouro quer dizer a presença de Deus. A presença de Deus está na minha vida e está na sua vida. Isso nunca pode faltar na minha vida e nem faltar na sua vida. Porque se faltar a presença de Deus na minha vida e na sua vida, nós ficamos natural. E se nós ficarmos natural, Herodes vai encontrar nós. Mas se nós tivermos a presença do Senhor Jesus, Deus vai dar estratégia para os magos, e eles não vão voltar para o mesmo caminho, mas vai voltar por outros caminhos, porque Deus é o Deus que guarda as nossas vidas. Ele vai continuar guardando a minha vida, ele vai continuar guardando a sua vida, porque temos compromisso com Deus. E nós viemos o quê? Apresentar o nosso melhor para Deus. E o nosso melhor aqui é a nossa vida, uma vida sincera, uma vida reta, uma vida digna de ser chamado. Olha, eu sou o Filho de Deus, eu sou o escolhido do Senhor Jesus. Os Herodes na terra estão querendo matar a nossa fé, estão querendo matar os nossos sonhos, estão querendo tirar nossas alegrias, está querendo tirar o desejo de viver. Quantas pessoas não estão querendo se matar nessa hora? Quantas pessoas não estão enclausuradas num quarto cheio de depressão? Quantas? Os Herodes está aí. Ele pode se manifestar uma figura humana, ou ele pode entrar no intelecto da pessoa. Você já não serve mais. Para você não tem mais jeito, para você está derrotado.
Mas quando nós viemos até o Senhor Jesus para adorar, nada pode derrotar aqueles que o Senhor chamou pelo nome. Jesus chamou você pelo nome, chamou pelo nome. Então quem está dentro de nós? Jesus Cristo de Nazaré, é o Espírito Santo. Então Herodes não vai ter força contra a minha vida, nem força contra a tua vida, porque o Senhor está dizendo: eu estou dando livramento sobre a tua vida. Quantos não morreu nessa época? Quantas criancinhas morreram? Porque ele queria matar o rei dos judeus. Mas Jesus, ele veio pela minha vida e pela sua vida. E hoje nós encontramos aqui, ó, alegre, feliz e crescendo a cada dia na fé. A sua fé, enquanto você estiver ligado no Senhor Jesus, não tem Herodes que vai tirar a sua fé de você. Não vai tirar o desejo de você viver. Você vai estar sempre dizendo: eu sou mais do que vencedor em nome de Jesus. Nada pode me deter, porque quem está dentro de mim? O Espírito Santo. Glória a Deus. Então tudo que você quiser, para você não tem nada impossível, porque você serve um Deus grande, um Deus todo-poderoso, o Deus vivo, que eles foram adorar e foram prestar os seus presentes. Ele está aqui nessa noite, e nós viemos prestar o presente ao Senhor Jesus, a nossa adoração, o nosso desejo de: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero me aproximar, Senhor, sentir essa presença maravilhosa, eu oro essa presença sobre a minha vida. Assim é o Senhor Jesus na minha vida e na sua vida, e que essa estrela possa sempre guiar a sua vida, a estrela da alma, a estrela da manhã, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus, oh glória. Põe a mão no seu coração. Oh Deus, toca, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Oh Rei da glória. Os meus ouvidos
Jesus. Oh, Deus soberano, obrigado. O que nós temos para oferecer ao nosso Deus? Senhor, Porque como o santo ensinamento veio, nós somos muito bons em pedir, né, Nath? Somos especialistas em pedir. Ah, eu vim porque eu preciso. Um só vem quando realmente precisa. Mas aqueles homens, eles reconheceram ali que nasceu o rei dos judeus. Nasceu aquele que pode transformar a minha vida. Nasceu aquele que vem para mudar o mundo inteiro. Eles reconheceram isso, irmã Conceição. E como Deus usou o servo dele e disse para mim e para você: você reconhece que eu sou o Senhor da sua vida? Será que eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha vida? E quando eles reconhecem ali que aquela estrela leva eles no caminho, e quando eles chegam lá, eles chegam para oferecer. Pastor Lécio, eu vim para oferecer. Nós precisamos aprender a oferecer a Deus. Oferecer o quê? O que Deus quer que eu ofereça até Ele nessa noite? Deus quer que você e eu oferecemos a nossa adoração a Ele, a nossa vida a Ele. Dedicamos a nossa vida ao Senhor. Não venhamos até Jesus de mãos vazias, simplesmente pedindo: me dá, me dá, me dá, me dá. Mas venhamos oferecer a Ele. Senhor, eu estou aqui nessa noite porque eu vim oferecer para o Senhor. Eu sou como aqueles homens, Senhor. Eu vim oferecer a minha adoração. Eu vim oferecer, meu Senhor, o meu louvor para o Senhor. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. E quando nós reconhecemos a necessidade que nós temos para com Deus, Ele vem ao nosso favor. Nunca vim até Jesus de mãos vazias. Mas que Deus está falando de não. Deus está falando de adoração. Deus está falando de entrega. Deus está falando de nós virmos oferecer a nossa adoração a Ele, o reconhecimento que nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. Reconhecer que Ele veio, morreu na cruz do Calvário e diz: eu vim para te salvar. aleluia. E às vezes eu e você, nós viemos até Jesus simplesmente por necessidade. Aqueles homens não tinham necessidade nenhuma. Eles foram realmente adorar. E o que o Senhor busca de mim e de você? Adoração. Eu vim realmente para adorar. Eu vim para adorar o Rei dos Reis. Eu vim para oferecer a Ele a minha vida como sacrifício vivo diante do altar do Senhor. Eu vim dizendo: Senhor, eu vim porque o Senhor nasceu dentro de mim. Todos os dias que Ele nasça dentro de mim, dentro de você, que nós possamos reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. Sabe por que hoje, como foi falado, a pessoa ouve qualquer coisa e come aquela... Ela não dá nem o trabalho, como nós aprendemos hoje, de ver se é verdade ou não. Comemos qualquer coisa, adoramos de qualquer jeito, vivemos de qualquer jeito, porque nós não temos, como o Senhor usou o servo dele, nós não temos a preocupação de ir até o Santo Evangelho. Não temos a preocupação de ir aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu vim me oferecer ao Senhor, eu vim oferecer a minha vida ao Senhor. E Ele diz que procura verdadeiros adoradores, aqueles que adoram, aqueles que querem realmente viver Jesus, aqueles realmente que querem morar no céu, aqueles realmente que estão dispostos a oferecer o seu melhor. E não se preocupe, quando eu e você oferecemos o nosso melhor, Ele tira o Herodes da nossa vida, aquele que nos persegue, aquele que quer nos matar, aquele que quer me destruir, aquele que quer destruir a sua vida. Ele diz: não se preocupe, porque quando nós vamos oferecer ao Senhor o nosso melhor, Ele nos dá uma nova visão. Glória a Deus. Então você e eu vamos sair daqui nessa noite ouvindo melhor, Glória a Deus. enxergando melhor, interpretando melhor o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Verdadeiro adorador é o que Jesus quer
de mim e de você. Oferece. Vamos no refrão. Aproveita agora para essa oração. Ouvimos a palavra, eu sinto a presença do Senhor, damos crédito a ela. Quando Ele está dizendo, eu abri os seus olhos, eu abri os seus ouvidos. Você, para me adorar, basta fechar os seus olhos e falar, Senhor, eu vim para te adorar. Não precisa mais nada, porque se alguém falar, olha, vamos lá, vamos, não, você fala, não. Adoração não é isso. Adoração é a entrega que nós fazemos todos os dias da nossa vida ao nosso Cristo vivo. Saia daqui. Aleluia. Vendo melhor e ouvindo melhor. É isso que Deus disse para nós nessa noite. E se você e eu estávamos no caminho errado, o Herodes estava marcando ali um caminho, um laço para te pegar, não estava? Eu vou marcar um laço aqui que eu vou pegar aqueles 3 homens. Jesus dormindo. Como eles adorou o Senhor, dormindo, Deus já deu a visão, você não volta pelo aquele caminho. Olha para o seu irmão e fala, não volta para aquele caminho. É perigoso aquele caminho. Você está vendo? Precisa de luz piscando, precisa de barulho, precisa plantar, não precisa nada. Precisa ouvir a palavra e viver a palavra. Essa é a adoração que Deus quer. Vamos aplaudir o Rei da Glória. Em nome do Senhor Jesus. Que já nos deu vitória na cruz do Calvário, e vamos continuar sendo mais do que vencedor até o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, amém? Amanhã às 8 horas da noite estaremos aqui em oração das 8, até as 9h30 estaremos aqui em oração, na direção do nosso irmão Pedro. Estaremos aqui se não houver o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. E domingo às 9 horas da manhã, culto da família. Viu? Domingo às 9 horas da manhã, traga a sua família, vem adorar o Senhor junto conosco e reconhecer que nós temos que adorá-lo, Ele, na beleza da tua santidade. Enquanto reconhecermos essa grandeza do Senhor, Ele vai estar sempre nos guiando, seja perto, seja longe, Ele vai estar sempre conosco. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor Jesus. Ainda tem espetos ainda?
Tem 4 espetos. Olha, quem quiser jantar, tem 4 espetinhos sobrando lá, viu? 4 é pouco, viu? 4 só dá, só 1 para mim, só 4 para mim. Então, sai correndo lá, pega o seu e toma posse desses espetos que são deliciosos sabores do céu. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz e o Senhor te acompanhe.